Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Carlinhos, diretor do seminário Palavras do Mestre. Nós estamos aqui para dar início à matéria Antropologia Teológica, ok? Bem, esse curso também tem a sua modalidade EAD. Para você que está distante, não pode estar aqui conosco, você pode fazê-lo através do seu WhatsApp. Esteja onde você estiver, o seminário chegará até você. Vamos lá. Bem, a nossa disciplina é Antropologia Teológica. Essa disciplina é a análise da origem do homem pelas lentes da cosmovisão cristã. Ela busca o equilíbrio entre os postulados da ciência e os princípios da fé cristã, nesse embate entre o criacionismo de um lado e o evolucionismo do outro, analisando o significado da expressão Imago Dei, que é a imagem de Deus no homem, e todas as suas implicações na questão do criacionismo, do pecado original, da queda do homem no jardim do Éden, ok? Mas vamos lá. Bem, nessa matéria Antropologia Teológica, nós vamos abordar os seguintes pontos. Primeiro, o criacionismo e o evolucionismo. Esses dois opostos, de um lado a ciência, do outro a religião. Quem fala a verdade? A religião ou a ciência? Ou será que nós podemos fazer com que esses dois pitbulls possam caminhar juntos? Nós vamos saber disso. E os tipos de evolucionismo? Não sei se você sabe, mas há dois tipos de evolucionismo. O materialista e o teísta. Nós vamos abordá-los aqui. E nós vamos entrar a fundo sobre a questão da Imago Dei. O que é a imagem de Deus no homem. Ok? Também vamos falar sobre a assinatura de Deus. Afinal de contas, Deus, o Criador, assinou a sua obra. E nós vamos mostrar essa assinatura. Vamos abordar também a questão do livre-arbítrio. Afinal, o homem tem livre-arbítrio? Ou existe, como dizem os calvinistas, a predestinação? E por último, a tricotomia. Nós vamos analisar esse homem, não do ponto de vista da ciência, mas do ponto de vista da Bíblia Sagrada. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Bem, chegamos então à antropologia. O que é antropologia? Antropologia é uma palavra grega que significa anthropos, homem, e logia, estudo. Assim, a antropologia é a ciência que estuda o homem em todas as suas dimensões, bio, psico e social, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Primeiramente, nós precisamos lhe dizer que o mundo mudou. A visão do mundo mudou a partir do final da Idade Média. A Idade Média durou 1000 anos, ok? E ela foi de 476 depois de Cristo até os idos de 1500. Então, nesse período, o pensamento ficou limitado, preso. O homem era proibido de pensar, porque tudo girava em torno da fé católica romana. A Santa Sé, ela punia qualquer um que tivesse uma ideia, um pensamento que eles julgassem contrário às Escrituras Sagradas. Então, isso limitou, prendeu o homem, e o homem não podia sequer pensar. Os inventores, os cientistas desse tempo sofreram muito, e muitos foram parar na fogueira por conta de suas invenções, por conta de suas descobertas, ok? Então, ao final da Idade Média, o alto clero perdeu a sua força, e então o homem se libertou das amarras do clero, com as grandes navegações, com a abertura, o iluminismo, a renascença, o humanismo tomou conta do mundo. Porém, por conta disso, os grandes filósofos, os eruditos, passaram a focar a sua busca no sentido da vida,
o homem passou a se perguntar qual é a razão dele existir, e se esse homem é o que a Bíblia diz, ou se ele é um ser como todos os outros seres. Então, essas ideias ganharam o mundo em artigos, livros, canções e principalmente nas obras de arte da Renascença, levando tudo isso a um acirrado debate sobre a existência ou a inexistência de Deus, o Criador. Então, a sociedade passou a considerar que a religião mantinha o homem preso nas trevas da ignorância. Por conta do que aconteceu na Idade Média, do exagero, do abuso do alto clero, a sociedade, uma vez livre das amarras do clero, ela entendeu que a religião castrava, a religião prendia o homem nas trevas da ignorância. Então, ela viu a ciência como a luz libertadora, e então nasceu o iluminismo, okay? Um movimento esse que trazia um novo pensamento. O homem estava sendo iluminado. Esse homem que agora renasceu, ele saiu da idade das trevas, a Idade Média, e ele renasceu através do iluminismo, ok? Muito bem. E então a humanidade toda mudou a sua cosmovisão, que antes, durante toda a Idade Média, tinha Deus como centro, era chamado o teocentrismo. Deus era o centro de tudo, a sua palavra, ou pelo menos se dizia que era, né? Mas como o povo não conhecia a palavra, porque a palavra de Deus era escrita só em latim, e só os padres dominavam isso, o povo vivia do que os clérigos ensinavam. E muitos deles não conheciam as escrituras, na verdade ensinavam tradição católica romana. E isso norteava todo o mundo de então. Mas agora, com a nova liberdade de pensamento, era uma visão totalmente antropocêntrica, onde o homem passou a ser o centro de tudo. E aí, a partir daí, houveram muitas mudanças. Porém, com estas mudanças também não há mais absolutos. Tudo é permitido desde que isso satisfaça o homem. Bem, no antropocentrismo, o homem é o centro de tudo. Tudo que é feito, tudo que é criado, todas as coisas convergem para a vontade, para satisfazer esse homem. Mas a antropologia hoje vai muito além. Ela tem motivado a sociedade a colocar o homem acima de tudo, inclusive de Deus. Isso tem gerado um antropocentrismo tão exagerado e sem limites, que faz parecer que o único propósito da raça humana é satisfazer os desejos e a vontade e capricho do homem moderno, mesmo que para isso tenha que passar por cima, como rolo compressor, de todos os princípios e valores das gerações passadas. O homem, ele achando que agora é livre, ele está quebrando todos os paradigmas, todos os conceitos e preconceitos do passado, dizendo ele que tudo isso foi abolido, tudo isso não é mais útil, não presta, não serve. A moral, os bons costumes, tudo isso foi jogado na lata do lixo. Isso é um perigo. Porque a antropologia teológica, ela entra aqui. Ela vai nos mostrar como a humanidade mudou sua cosmovisão, mas que antes tinha Deus como centro e agora tem o homem como centro de tudo. Mas o homem, que agora é o centro, ele tem uma natureza caída. E esse é o problema, ok? Esse maravilhoso mundo novo que quer satisfazer as vontades desse homem é um perigo, porque o homem natural só se satisfaz com o pecado. Nós somos uma natureza caída, e isso tem mergulhado a humanidade da pós-modernidade no lamaçal do pecado cada vez mais fundo, na intenção, no afã de satisfazer a alma humana, e essa natureza é caída. O homem tem mergulhado cada vez mais profundamente no pecado e abolido todos os absolutos. Não há mais uma verdade só, cada um carrega a sua,
e nessa multidão de pecado, o homem tem se distanciado cada vez mais de Deus, do sagrado, do santo e da sua própria regra de conduta, da ética. O homem tem quebrado todos os paradigmas, todos os princípios e valores que nortearam a humanidade desde os tempos antigos. E tudo isso é feito sob o manto da modernidade. Por isso, como o homem agora não reconhece mais a Deus, agora ele se pergunta: quem eu sou? E nós estamos aqui para, à luz da palavra de Deus, segundo a antropologia teológica, responder essa pergunta: quem é o homem? Ok? Vamos lá. Bem, para entender o significado da expressão ser humano, é preciso ampliar a nossa visão para além dos postulados da ciência, transcendendo os paradigmas da cultura e da religião, a fim de contemplar toda a diversidade e complexidade que constitui a nossa espécie, a espécie humana. Nós somos diferentes biológica, psicológica e socialmente. Mas além disso, as pessoas se diferenciam umas das outras de tantas formas, na cor, no tamanho, nas ideias, na cultura, na língua, em tantas outras coisas, ok? Com o nascimento do antropocentrismo, no final da Idade Média, uma das questões mais polêmicas debatidas na sociedade, que emerge no final da Idade Média, a Idade das Trevas, uma das questões mais polêmicas debatidas é, sem dúvida, acerca da origem do ser humano, seguida pelo questionamento da veracidade da Bíblia. Ora, a humanidade questiona, afinal, quem somos nós? De onde viemos? E como ela não acredita mais na Bíblia, ela está procurando saber de onde veio o ser humano. Por quê? Se cremos na Bíblia, está lá, desarado, nas páginas da Bíblia, no livro de Gênesis. Mas a humanidade não quer mais saber da religião, nem da Bíblia Sagrada. Agora ela quer saber o que a ciência diz. Essa agora é a dona da verdade para a sociedade moderna. E isso vem sendo alimentado ao longo dos anos, dos tempos, e com um constante debate entre esses dois lados. De um lado, o criacionismo, a religião, que crê nas escrituras como verdade absoluta. Do outro lado, o evolucionismo, que não crê mais nas escrituras e nem no Criador. E agora, vê na ciência o aferidor da verdade. Então, vamos lá. O que é, então, o evolucionismo? Esse movimento tem como seu expoente maior o biólogo naturalista inglês Charles Darwin, que publicou o livro A Origem das Espécies em 1859. Esse livro correu o mundo. Ele fala da teoria da evolução, que se baseia na seleção natural das espécies. E ele sempre foi visto como um ataque frontal aos ensinos da Bíblia Sagrada, porque no livro de Gênesis fala sobre a criação. Mas Charles Darwin descreve o surgimento da primeira substância viva como um processo natural, que foi evoluindo até chegar ao desenvolvimento de todas as espécies, inclusive do homem. Mas o que a maioria da cristandade não sabe e não compreende é que existem dois tipos de evolução. O evolucionismo materialista e o evolucionismo teísta, ok? O evolucionismo materialista é aquele que afirma que bilhões de anos atrás, substâncias químicas existentes no mar, influenciadas pelo calor do sol, uniram-se por obra do acaso, dando origem a organismos unicelulares, a vida, que desde então
vem se desenvolvendo através de mutações e pela seleção natural, e assim se formou todas as espécies de seres vivos. Para aqueles que acreditam no evolucionismo materialista, tem uma historinha interessante. Conta-se que um caminhão carregado de queijo, ovos, farinha de trigo, fermento, chocolate, leite e vários doces estava no alto de uma ladeira e ele ficou desgovernado. Então ele desceu a ladeira batendo em todos os muros e postes e foi batendo e batendo, e enquanto batia as coisas lá dentro começaram a se misturar tudo, os ovos, a farinha de trigo, os doces, Resultado, quando chegou lá embaixo, que ele parou, as pessoas vieram correndo, desesperadas, para ver o que tinha acontecido. Quando abriram o caminhão, dentro estava cheio de bolos, pães e doces prontos. Por quê? À medida que ele foi descendo, foi tudo se misturando e chegou lá embaixo pronto. Isso é o evolucionismo materialista. Para acreditar que tudo que foi feito se fez sozinho, é preciso mais fé do que para crer no que a Bíblia diz que aconteceu, que Deus criou os céus e a terra. Não é verdade? Muito bem, então vamos seguir. Já o evolucionismo teísta é defendido por vários teólogos modernos, porque harmoniza a explicação científica para a origem das espécies com os princípios do criacionismo da Bíblia Sagrada. Pois no evolucionismo teísta, Deus, na verdade, usou o processo da evolução para criar o mundo e tudo que nele existe. Sendo assim, os dias da criação de Gênesis, na verdade, foram eras do processo evolutivo, que estavam em andamento antes da criação de Adão. Porém, com uma ressalva, no evolucionismo teísta, o processo evolutivo ele é reconhecido como verdade para a criação dos seres vivos, exceto do homem. O homem é uma exceção no processo da evolução. Por quê? O homem foi criado diretamente. Nós vamos explicar isso agora no próximo bloco. Evolucionismo teísta. Agora vamos para a Bíblia. Observe que o texto sagrado nos revela, em Gênesis, que o Criador, na verdade, só colocou a mão na massa no processo de criação do homem, ok? Enquanto todas as demais espécies, Deus, o Criador, apenas ordenou aos elementos terra e água que os produzisse, e assim foi feito. Vejamos os textos. Em Gênesis 1:11 é dito assim: e disse Deus, produza a terra erva verde que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Note bem que Deus não fez as árvores, a relva, o verde. Não, ele ordenou a terra que produzisse. E um detalhe importante, ele não deu o modelo. Ele mandou que fizesse, segundo cada espécie. Gênesis 1:20 diz assim: disse Deus, produzam as águas, répteis de alma vivente em abundância, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus agora ordena que a água produza os répteis e as aves e os peixes. E em Gênesis 1:24, Deus volta a ordenar a terra, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, todos os animais selváticos e domésticos, segundo a sua espécie. E assim foi. Note bem
que Deus está ordenando a terra que produza os peixes e as aves e os répteis. Depois ele ordena as águas, não, a terra. Note bem que Deus ordena que a terra produza toda a erva verde e as árvores. Depois ele ordena que as águas produzam os répteis e as aves do céu. E por último, ele ordena que a terra produza os animais terrestres, selvagens e domésticos. Mas em nenhum desses ele dá o modelo. Ele apenas ordena que seja feito. Agora eu quero que você observe esse vídeo que nós vamos passar agora. É o trecho de um filme antigo, mas ele nos mostra que um cientista, ele tem um pai pastor. E ele, a pedido do pai, ele faz uma correlação entre o que a ciência diz sobre o aparecimento da criação, entre o que a ciência diz sobre o aparecimento dos seres vivos na Terra, e ao mesmo tempo ele vai casando isso com os dias da criação de Gênesis. É muito interessante. Observe, veja. Agora que todo mundo está aqui, acho que podemos começar. Acho que todos conhecem meu pai e minha irmã, e estes são meus colegas de casa e da física, Lin Tin e J.T. Bockner. Também convidei outras pessoas para se juntarem. Este é o professor Campbell, docente de paleontologia, e Dr. Tolley, chefe do departamento de astrofísica e cosmologia. Por que a gente está aqui? Como soletra astrofísica? Então, há alguns dias, minha irmã me pediu para checar uma coisa para ela. Eu estava meio cético a princípio, mas pelo bem da harmonia da família, eu concordei. Como na maioria das famílias, não concordamos em muitas coisas. Meu pai é um homem de fé e minha irmã seguiu a maneira dele de pensar. Eu segui um caminho diferente para a ciência física, para ser mais específico. Nós ainda o amamos. Mais ou menos. Pai, qual é a maior dúvida que a maioria das pessoas tem quando o assunto é acreditar na Bíblia? Gênesis. A ideia de que os céus e a terra foram criados em 6 dias, enquanto todas as ciências dizem o contrário. Me acompanhe? E o tempo. Tempo era uma constante que não tinha nada a ver com nada mais. O tempo se move pra frente, de hoje pra amanhã e assim por diante. Sempre pra frente e na mesma velocidade. Tic-tac, tic-tac. Então veio Albert Einstein e todas as coisas mudaram. Todos conhecem a teoria do Big Bang? Temos uma pequena imagem de computador para mostrar o que foi. No início não havia nada. O universo não existia, nem planetas ou estrelas, nem mesmo espaço vazio. Nada. Nem mesmo tempo. E desse nada completo houve um clarão e uma partícula foi formada, menor que um grão de mostarda. E nessa partícula minúscula havia tudo de tudo que viria a ser. Essa partícula expandiu em centenas de milhares de quilômetros por hora. Era uma bola de pura energia, densa, massiva, além da imaginação. E a temperatura estava nos trilhões de graus. Uma massa de puro plasma expandindo na velocidade da luz. Tudo que seria o material a partir do qual tudo existe hoje. Os planetas e as estrelas, todas as coisas vivas. Tempo e espaço foram criados naquele momento. Isso foi uma boa notícia para os seguidores da Bíblia, como eu e o papai, porque a ciência estava dizendo que houve um começo exatamente como a Bíblia diz. Claro que a má notícia foi que a Bíblia disse que tudo isso aconteceu em 6 dias. Essa ideia do Big Bang surgiu como resultado da teoria da relatividade do Einstein, onde ele estabeleceu que na ciência física nada é absoluto. Tudo é relativo em relação a tudo. Até mesmo o tempo. Tempo é relativo à velocidade. É um conceito em física que chamamos de dilatação do tempo. Imagino que todos ouviram esse exemplo. Imaginem Lin e JT. São gêmeos vivendo agora na Terra. Eu sei, estranho, né? Lin embarca numa nave e voa perto da velocidade da luz para uma estrela distante. JT fica aqui na Terra. Agora, para Lin, a viagem dura, digamos, 1 ano. Mas quando ela retorna para a Terra, ela descobre que JT havia envelhecido 20 anos. Ah, não. Para mim, viajando perto da velocidade da luz, o tempo passou mais devagar do que para o JT esperando aqui na Terra. Para um objeto parado, o tempo passa como estamos acostumados. Quando o objeto começa a acelerar e sua velocidade chega perto da velocidade da luz, a quantidade de tempo que passou diminui. A passagem do tempo é relativa à velocidade, como Lin disse, dilatação do tempo. Posso fazer uma pergunta? A gente já terminou toda essa coisa de física?
Vai gostar dessa parte, Tyler. Senhoras e senhores, bem-vindos ao planetário. Por favor, sentem-se por aqui e permaneçam sentados. Permaneçam sentados, por favor. Vamos mostrar mais uma vez o que queremos dizer com a dilatação do tempo. O tempo não é fixo ou constante. O tempo ou a passagem do tempo é afetado pela velocidade e pela gravidade. Quanto maior a velocidade ou quanto maior a força da gravidade, menor é a passagem do tempo. Pai, pode resumir pra gente o primeiro dia de Gênesis? No início, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E a escuridão era a face do abismo. E o Espírito de Deus cobria a superfície das águas. E Deus disse: haja a luz. Há alguns pontos que precisam ser esclarecidos? Sim, 3, na verdade. Você precisa entender algo de hebreu para entender o livro dos Gênesis. Primeiro, na língua hebraica antiga não há uma palavra correspondente para o universo. Segundo, as águas, na verdade, representam tudo o que havia. E a escuridão é um símbolo para um estado de caos. Dr. Tolley, o primeiro dia teria começado há 15,75 bilhões de anos e terminado há 7,75 bilhões de anos. O que a ciência diz que aconteceu na Terra durante esse período? No instante do Big Bang, tudo o que seria, tudo que constituiria os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, a partir do qual tudo agora existe, assim como o tempo e o espaço foi criado. A Terra só existia na forma de poeira estelar, que mais tarde se solidificaria no planeta. Quanto ao verso haja a luz, você precisa voltar ao seu vídeo do Big Bang e corrigir algo. O nome Big Bang dá a impressão de uma explosão brilhante e um raio de luz, como uma bomba atômica. É assim que normalmente esse fenômeno é representado, mas não é correto. Do momento inicial da criação, e conforme o universo inicialmente expandiu, ele era uma bola de plasma tão incrivelmente quente, densa e forças gravitacionais que nenhuma luz poderia ter escapado. Inicialmente não existia nenhuma luz, só uma massa redonda e opaca de pura energia. Foi apenas quando essa massa primordial esfriou e expandiu até o ponto no qual a força gravitacional foi reduzida para permitir que a radiação eletromagnética escapasse, que houve luz. Então, que se faça luz é claramente um evento separado da criação inicial, tanto na Bíblia quanto na ciência? Sim. Pai, dia 2? Dia 2, os céus, como conhecemos, foram criados e o caos que eventualmente se tornaria a Terra foi separado do resto da criação. Dr. Tolley, relógio cósmico, dia 2, o que aconteceu nesse período? Nossa galáxia, a Via Láctea, foi formada assim como o nosso Sol e o planeta Terra em sua primeira roupagem. Pai, dia 3. Os oceanos e a terra seca surgiram, assim como as primeiras formas de vida vegetal. Professor Campbell, estamos na sua área agora. O que a ciência diz que aconteceu com a Terra entre 3,75 bilhões de anos e 1,75 bilhões de anos atrás? Bom, há uns 3 bilhões e 800 milhões de anos a Terra esfriou, a água líquida foi formada. Em seguida, as primeiras formas de vida vegetal e animal, algas fotossintéticas e bactérias apareceram. Voltamos com você, pai, dia 4. Dia 4, o Sol, a Lua e as estrelas apareceram. Mesmo período, professor, 1,75 bilhões de anos e 750 milhões de anos atrás. Bom, inicialmente, na primeira parte deste período, a atmosfera da Terra era quase opaca. Então, com o aumento da concentração de oxigênio, a atmosfera teria se tornado translúcida. E então o Sol, a Lua e as estrelas teriam aparecido pela primeira vez na superfície da Terra. Pai, dia 5. Dia 5, a vida é criada nos oceanos e também os primeiros répteis e pássaros. Professor, 750 milhões até 250 milhões. Bom, inicialmente a vida marinha teria sido dominante e então veio a Era Cambriana. A explosão cambriana há 530 milhões de anos, quando todas as espécies animais terrestres literalmente apareceram ao mesmo tempo. Daí os primeiros hominídeos. E, finalmente, seres humanos como conhecemos hoje apareceram. Agora, não
não é verdade que no tempo em que Gênesis foi escrito não havia conhecimento de nenhum dos estágios científicos que você e o Dr. Tolley descreveram? Naquele tempo as pessoas pensavam que a Terra era plana. Hoje o relógio cósmico continua a girar, a marcar a passagem do tempo no nível dos cosmos. E, como o universo continua a se expandir, a taxa que se mede o tempo continua a diminuir. Mas isso não significa nada para nós agora. Desde o momento que Deus sussurrou o Neshama da vida para Adão, quando Deus deu sua alma para o homem, nós na Terra denominamos a passagem do tempo através dos nossos relógios baseados na Terra. Onde um segundo faz parte de um dia, o que reflete a rotação da Terra no seu eixo. E um ano marca a conclusão de um ciclo em volta do Sol. Então vejam só. A ciência e seus 15,75 bilhões de anos e os 6 dias da Gênesis estão em completo acordo. A ciência comprovou que os líderes religiosos foram incapazes de provar por milhares de anos. Falou como cientista que é, Mark. Mas, na realidade, a ciência só alcançou a verdade da Bíblia. A ciência simplesmente decifrou o código da Gênesis. O que eu acho mais surpreendente sobre isso é o estranho brilho da Gênese bíblica que é apresentado para a gente de uma maneira que a humanidade tem que evoluir para o nível atual antes de sermos capazes de compreender a história como ela foi originalmente escrita. Olhando por esse prisma, a ciência pode contribuir em muito para o entendimento das Escrituras, mas jamais deve controlar ou mudar a nossa interpretação das Escrituras. Como vemos nos textos anteriores, a teoria da evolução ela pode ser aplicada ao processo da criação de todos os seres vivos, mas é absolutamente inaceitável para a espécie humana. Isso por quê? Porque quando Deus vai criar o homem, é bem claro o texto sagrado. Ele diz: agora façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A diferença é que agora Deus ele vai colocar a mão na massa. O texto sagrado vai nos dizer que Deus vem aqui, coloca a mão no barro, faz um boneco de barro, sopra nas suas narinas e dá do fôlego da sua vida para esse boneco e chama ele de homem. Note bem que quando Deus cria os animais, as aves, os peixes, a erva, tudo isso, ele ordena a terra e a água que produza. E ele não dá um modelo, ele apenas ordena que seja feito. Mas quando é na criação do ser humano, Deus se envolve pessoalmente, não manda ninguém. E 2, ele tem um modelo. É dito no texto: agora façamos o homem. Qual é o modelo? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem não foi criado como todos os outros seres vivos. Não, o homem tem um modelo. E o modelo da criação do homem, o modelo inspirador, é a imagem do próprio Deus. Ok? Então, somos diferentes. Não só na maneira de Deus fazer, mas também a nossa forma. O modelo usado foi o modelo do próprio Criador. Para que quando qualquer um dos animais da natureza olhassem para o homem, visse nesse homem a imagem do próprio Criador. Ok? Então, como nós dissemos antes, a teoria da evolução ela pode sim ser aplicada no processo da criação para todos os seres vivos, exceto o homem. O homem foi criado diretamente por Deus e já foi criado como Homo sapiens. Nunca existiu uma criatura subhumana, o tal do elo perdido, que vai ligar o macaco mais inteligente ao homem mais indouto. Nunca existiu. O homem já foi criado entendedor, sabedor,
conhecedor das suas faculdades mentais. E um detalhe, Deus fala com esse homem e ele o entende perfeitamente. Deus dá tarefas a esse homem e nós temos que entender essas coisas. Deus fez o homem para dominar sobre todas as criaturas. Gênesis 1:26 vai dizer isso. Domine ele sobre os peixes, as aves, o gado, os répteis, tudo que se move na terra. O problema é que o homem não reconhece as escrituras sagradas como palavras de Deus. Elas vão nos revelar a criação, a origem do homem, e não só a origem, mas o propósito para o qual ele foi criado. Ok? Mas as escrituras não respondem a todas as nossas perguntas a respeito das origens. Claro que não. Ela é apenas um resumo de forma rápida e curta de como foi a origem do universo e do homem. Isso porque o objetivo da Bíblia não é matar a nossa curiosidade, é ser um livro espiritual e não um livro da ciência. Não! Contudo, quando a Bíblia revela algumas verdades científicas, elas são verdadeiras. As Escrituras indicam que a humanidade toda veio de um só homem, como diz Romanos 5 e 1 Coríntios 15. A ciência tem comprovado que toda a raça humana originou-se de uma mesma região e depois se espalhou por toda a Terra. O estudo das línguas também confirma que todas as línguas têm uma base comum, uma mesma origem. A psicologia, ela declara que a alma do homem, independentemente de onde ele viva, se ele é africano, se ele é europeu, se ele é asiático, se ele é das Américas do Norte, do Sul ou Central, onde quer que esse homem viva, nós temos os mesmos desejos, as mesmas inclinações, as mesmas capacidades, as mesmas questões afetivas e emocionais e principalmente o senso moral, e isso é mundial, o que aponta para uma origem comum de toda a raça humana. Todos esses atributos são únicos do ser humano e confirmam que o homem não é um ser derivado de criaturas inferiores, como afirma o evolucionismo. Pelo contrário, aliás, é bom dizer isso, a teoria da evolução nunca passou de teoria. Está ouvindo, senhores? A teoria da evolução nunca passou de teoria. Ela continua teoria até hoje, nunca foi provada, nunca passou a ser um fato. Ela é uma teoria, é uma maneira de pensar, ok? Muito bem. Isso por quê? Porque o elo perdido nunca foi achado. Bem, vejamos. A ciência diz que o homem descende dos macacos. Os primatas são os nossos ancestrais, ok? Muito bem. Agora sejamos razoáveis, ok? Você já viu algum macaco com crise de identidade? O macaco se perguntando: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Você já viu algum macaco desejando enriquecer com ambição de ser rico? De construir uma empresa, um império? Você já viu um macaco preocupado com as contas do mês? Esse mês as contas explodiram, o cartão de crédito bateu no limite, o que eu vou fazer? Você já viu o macaco discutindo a relação com a macaca? Você não me ama mais. Não, Cris. E por último, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do ser humano, você já viu um macaco escrevendo um livro ou ensinando para o macaquinho, seu filho, seu filhote, o que ele aprendeu? Não. Todas as respostas aqui são não. Por quê? E além disso tudo, ainda tem algo ainda mais importante, mais definitivo, que nos diferencia completamente, totalmente de todos os outros seres vivos. Nós, o ser humano, temos a capacidade de acumular conhecimento, de não só ensinar aos nossos descendentes o que nós aprendemos,
como nos debruçar sobre o conhecimento acumulado de gerações passadas e aprender com eles, e em cima desse conhecimento acumulado dos antigos, construir novos conhecimentos, deixando para a posteridade algo ainda maior do que encontramos. Isso nos diferencia de todos os outros animais. Você pode ensinar muita coisa para um cão, para um macaco, para um golfinho, mas morrendo ele, morre tudo que ele aprendeu. Ele não passa para a próxima geração, mas o ser humano faz isso. E faz isso de forma espetacular. Nós hoje nos debruçamos sobre os escritos, o conhecimento, o saber de gerações passadas e criamos coisas ainda maiores do que eles. Isso é do ser humano, só do ser humano. E por último, para fechar, nós temos a necessidade de adorar a Deus. Isso é uma capacidade intrínseca do ser humano. Todos nós crescemos desejando adorar a Deus. E quando o homem cresce a revelia do Deus verdadeiro, ele cria para si deuses que não são deuses. Porque a necessidade, a fome e a sede do divino de adorar é tão grande que ele acaba adorando o pau, o gesso, a madeira, a pedra, o rio, a ave, o peixe, porque ele tem uma necessidade de adorar. Somos filhos de Deus e temos a necessidade intrínseca. Há um buraco na alma humana que só cabe Deus. E quando ele se revela a nós, então nós nos rendemos a ele. Aleluia. Nós somos diversos, diferentes em muitas coisas, mas na sede de Deus somos iguais. Bem, a nossa primeira condição não foi como os cientistas dizem, que nós fomos evoluindo do Homo erectus ao Homo de Neandertal e Homo, até chegar no Homo sapiens. Não. Deus criou o homem perfeito, muito melhor do que ele é hoje, ok? Mas na queda, no Jardim do Éden, Adão perdeu a sua perfeição, ok? E houve uma involução. A ciência diz que o homem só usa 10% da capacidade cerebral, mas Adão usava 100%, porque esse bloqueio existe por conta do pecado. E a Bíblia, na genealogia de Jesus, em Lucas 3, vai dizer que Jesus, filho de José, e vai subindo, e ele vai passando ali por todos os ancestrais, Davi, Abraão, continua subindo até chegar. E ele fala, e Cainã veio de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então nós somos descendentes de Deus, não é do macaco, não. Me perdoe os cientistas, me perdoe os evolucionistas. Se vocês quiserem, vocês podem professar o que vocês acreditam, mas nós cremos e professamos que nós somos descendentes de Deus. Então, com a queda no Éden, o que houve na verdade foi uma involução. A verdadeira evolução, e a que Deus quer que aconteça conosco, é que a gente evolua até a condição de reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa é a evolução que Deus quer de nós. Bem, nós ficamos por aqui. Na semana que vem nós estaremos abordando, na próxima aula, a Imago Dei. O que é a imagem de Deus no homem? Quem não sabe, quem aprende, quem ensina, vive. Vamos em paz, não pega a gente mais. Deus abençoe. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no Seminário Interdenominacional Palavras do Mestre. Maiores informações no Zap
982287125. Anotou? Seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende. Meu coração